Livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 3. O Magistério da Igreja. 16. Quem detém na Igreja o poder de ensinar com autoridade, o poder magisterial? Os detentores do magistério eclesiástico são de direito divino, o Papa em relação à Igreja Universal e os bispos em relação às suas dioceses. Como o Papa e os bispos recebem esta autoridade? O Papa é o sucessor de São Pedro e os bispos são sucessores dos apóstolos, os quais foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo como doutores supremos da fé. Eles receberam de Deus o dever de anunciar a doutrina cristã a seus súditos e de cuidar em guardá-la pura. Continuam deste modo a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que desde sua ascensão não permanece visivelmente entre nós. Nosso Senhor mencionou claramente este poder de magistério transmitido aos bispos? Jesus disse a seus discípulos: quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10:16. Isso vale também para os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. 17. O magistério eclesiástico é infalível? Sim, o magistério eclesiástico é infalível, mas para isso são necessárias condições precisas. Se não forem cumpridas, os bispos e o Papa podem cometer erros. Uma declaração ou uma homilia, mesmo uma encíclica pontifícia ou um texto conciliar, não são necessariamente infalíveis. Somente o são as afirmações para as quais a infalibilidade é reivindicada. 18. Quando o Papa é infalível? O Papa é infalível quando fala ex cátedra, quer dizer, quando, enquanto Supremo Doutor dos Povos, eleva uma verdade ao nível de um dogma, impondo-o a todos os fiéis. Nesse caso, a assistência do Espírito Santo está assegurada ao Papa, de sorte que ele não pode se enganar. Os teólogos atribuem geralmente ao Papa o privilégio da infalibilidade em alguns outros casos, por exemplo, nas canonizações, nas leis gerais da Igreja ou quando faz eco a todos os seus predecessores. Observação. Ao menos as canonizações anteriores a 1983. As simplificações do procedimento trazidas nessa data, assim como a verdadeira explosão no número de canonizações, permitem duvidar seriamente que João Paulo II tenha tido a mesma intenção que seus predecessores ao efetuar canonizações. Onde se podem encontrar claramente expostas as condições nas quais o Papa é infalível? As condições nas quais o Papa fala infalivelmente são muito claramente expostas pelo Concílio do Vaticano I, que definiu essa infalibilidade pontifícia. Ele ensina: quando o pontífice romano fala ex cátedra, quer dizer, quando, no exercício de seu encargo de pastor e de doutor de todos os cristãos, define, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, que uma doutrina concernente à fé ou à moral deve ser crida por toda a Igreja, ele goza, em virtude da assistência divina que lhe foi prometida na pessoa de São Pedro, daquela infalibilidade com a qual o Divino Redentor quis prover sua Igreja, quando ela define a doutrina sobre a fé ou a moral. Observação. Vaticano I, Constituição Dogmática Pastor a Eternos, DS 3074. O que se pode observar nesse texto do Concílio Vaticano I? Lendo atentamente esse texto do Concílio Vaticano I, observa-se que são 4 as condições da infalibilidade pontifícia. 1. O Papa deve falar no exercício de seu encargo de pastor
e de doutor de todos os cristãos, quer dizer, não enquanto doutor privado, mas como chefe da Igreja, engajando explicitamente sua autoridade apostólica recebida imediatamente de Cristo. 2. O assunto sobre o qual se pronuncia deve ser uma doutrina concernente à fé ou à moral. 3. Essa doutrina não deve ser somente ensinada. O Papa deve declará-la obrigatória por um ato de autoridade. Define, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, que uma doutrina deve ser crida. 4. Essa vontade de obrigar deve se dirigir a toda a Igreja. A manifestação da vontade de obrigar toda a Igreja é essencial para que um ato do Papa seja infalível? Sim, a manifestação pelo Papa de sua vontade de obrigar toda a Igreja a crer em tal ponto de doutrina ou de moral é necessária para que a infalibilidade esteja engajada. Esse ato de autoridade é mesmo o elemento essencial da definição ex cathedra. Como o Papa manifesta essa vontade de obrigar? O Papa manifesta sua vontade de tornar uma doutrina obrigatória na Igreja, declarando explicitamente que aqueles que a recusam não têm mais a fé católica e estão, portanto, fora da Igreja. O Papa pode usar de sua infalibilidade para impor novidades? A infalibilidade pontifícia está inteira a serviço da conservação da fé, que é imutável e necessária para a salvação. O Vaticano I ensina: o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que eles fizessem reconhecer, sob sua revelação, uma nova doutrina, mas para que, com sua assistência, guardem santamente e exponham fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos, quer dizer, o depósito da fé. A definição solene, infalível, de uma verdade de fé é frequente? A definição solene de uma verdade de fé não é muito frequente. Muitos papas nunca utilizaram esse poder. Houve somente um caso desse gênero no século XX. A definição do dogma da Assunção da Virgem Maria ao céu pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950. Como Pio XII manifestou sua vontade de obrigar quando da definição do dogma da Assunção? Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, declarando na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e por nossa própria autoridade, afirmamos, declaramos e definimos como um dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, depois de ter terminado o curso de sua vida terrestre, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Por conseguinte, se alguém, o que não apraz a Deus, ousar voluntariamente colocar em dúvida o que foi por nós definido, saiba que abandonou totalmente a fé divina e católica. 19. Quando os bispos são infalíveis? Os bispos são infalíveis em 2 casos. Quando proclamam solenemente uma verdade de fé num concílio ecumênico, em união com o Papa, seu chefe supremo. Todos os antigos concílios ecumênicos proclamaram desta forma verdades de fé. É importante, nesse caso, que o Papa aprove suas decisões, mesmo que não seja preciso que ele mesmo se faça presente ao concílio. Um concílio cujos decretos não fossem aprovados pelo Papa não poderia ser considerado infalível. Os bispos são igualmente infalíveis
quando dispersos por toda a terra, são unânimes em ensinar uma verdade como pertencendo ao depósito de fé. É o caso dos artigos de fé gerais que são, há muito tempo, ensinados por toda parte na Igreja, sem terem sido colocados em dúvida. Como se chamam esses dois modos de infalibilidade dos bispos? Uma afirmação infalível feita pelo Papa ou por um concílio é chamada julgamento solene. É um ato do magistério extraordinário ou solene da Igreja. A transmissão infalível da fé pelos bispos dispersos chama-se, ao contrário, magistério ordinário universal, por vezes abreviado MOU. Um só modo de infalibilidade não bastaria? Por que existem dois? Num tempo normal, o ensinamento comum dos bispos, MOU, é suficiente para conhecer com certeza as verdades da fé. Mas, em tempos de crise, quando os bispos se opõem entre si, ou são negligentes em utilizar sua autoridade para lembrar a verdade revelada, não se pode mais recorrer a esse critério. Para resolver a crise, é necessário um ato do magistério extraordinário, isto é, um julgamento solene pronunciado por um concílio ou por um papa. Pode dar um exemplo? Todos os cristãos criam, com certeza, na presença real do corpo e do sangue de Nosso Senhor no sacramento da Eucaristia, muito antes que isso fosse solenemente definido. Isso era ensinado na Igreja inteira como uma verdade de fé. No entanto, a negação desta verdade pelos protestantes tornou necessária a definição solene pelo Concílio de Trento. De fato, os ataques dos hereges são com frequência para a Igreja ocasião de definir solenemente uma verdade. Qual é a vantagem de um julgamento solene em relação ao MOU? O julgamento solene, levado a cabo por um papa ou um concílio, tem a vantagem de resolver uma dificuldade doutrinal por uma sentença única de incontestável autoridade, enquanto o MOU diz respeito a múltiplos atos postos em termos e contextos diversos pelos diferentes bispos. Por isso, este é mais difícil de discernir. O que é precisamente o MOU? Pio IX dá a seguinte definição: o magistério ordinário universal é o que o magistério ordinário de toda a Igreja dispersa pelo mundo inteiro transmite como divinamente revelado e que, por conseguinte, é guardado por um consenso unânime dos teólogos católicos como pertencentes à fé. Observação: Carta do Papa Pio IX ao arcebispo de Munique, em 21 de dezembro de 1863, DS 2880. O que essa definição manifesta? Essa definição manifesta que o ensinamento universal dos bispos, MOU, apenas é infalível em certas condições, como vimos para o Papa. Para que um ponto de doutrina seja infalivelmente certo, em virtude do MOU, não basta que todos os bispos do mundo estejam, num dado momento, concordes em aceitá-lo? Não basta que todos os bispos adotem simultaneamente uma nova teoria qualquer para que ela se torne infalível. A infalibilidade do MOU apenas se aplica a 1. Uma verdade no tocante à fé ou à moral. 2. Que os bispos ensinem com autoridade, é o próprio do magistério. 3. De modo universalmente unânime. 4. Como divinamente revelado aos apóstolos ou necessário para guardar o depósito da fé, portanto, imutável e obrigatório.
Se essas condições não são preenchidas, não há infalibilidade. Somente uma doutrina que os bispos ensinam como revelada aos apóstolos e como transmitida até nossos dias pela tradição, pode então gozar da infalibilidade do MOU? Sim, só uma verdade que os bispos são unânimes em ensinar com autoridade, como pertencente ao depósito da fé, ou como necessariamente ligada a este, pode estar garantida da infalibilidade do MOU. Qual é a razão dessa condição? O magistério não foi instituído para revelar novas doutrinas, apenas para transmitir as verdades já reveladas aos apóstolos. É uma transmissão, e não eventuais acréscimos que lhe seriam estranhos, que a infalibilidade protege. 20. Que participação têm os bispos na atual crise na Igreja? A crise na Igreja é uma crise de bispos, disse o cardeal Sepper. Entre os 4.000 bispos da Igreja Católica, há certamente os que querem ser católicos e servir a fé, mas, com a maior parte deles, a fé é muito maltratada. Em vez de defendê-la, permitem padres e professores que negam abertamente uma ou muitas verdades de fé. Pior ainda, os encorajam. Muitos bispos sustentam eles mesmos posições incompatíveis com a fé e a moral católicas. Pode-se citar algum exemplo? Na França, o cardeal Lustiger, arcebispo de Paris, falecido em 2007, dizia publicamente que os judeus não precisam se converter ao cristianismo. O proselitismo, com eles, não teria nenhum sentido. De modo análogo, Monsenhor Doré, arcebispo de Estrasburgo e antigo decano da Faculdade de Teologia do Instituto Católico de Paris, nega que os judeus, tendo recusado a Jesus Cristo, possam ser considerados infiéis e cegos. Não são eles que devem se converter, mas ao contrário, os católicos que usurparam seu lugar, pretendendo-se o novo Israel. Podem-se citar outros exemplos de bispos traindo a fé católica? São infelizmente abundantes. Em 2001, a Comissão Doutrinal dos Bispos da França encorajou publicamente a leitura da Bíblia das edições Bayard, sublinhando sua fidelidade profunda à revelação divina. Ora, essa edição da Bíblia nega a historicidade dos fatos descritos nos Evangelhos. Em 2003, o bispo de Limoges, Monsenhor Dufour, declarou no sermão: "Nós não sabemos se Deus existe. Não o sabemos com uma certeza científica, mas podemos saber pela fé." Ora, São Paulo e a Igreja ensinam que a existência de Deus pode ser conhecida com certeza pela razão, mesmo sem a fé. Observação: se alguém disser que Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Mestre, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas que foram criados, seja anátema. Concílio Vaticano I, Constituição Dei Filius, DS 3026. Em 6 de novembro de 1997, durante uma conferência em Berlim, o presidente da Conferência Episcopal Alemã, Monsenhor Karl Lehmann, nomeou Lutero doutor comum, der Gemeine Lehrer, título habitualmente dado pela Igreja a Santo Tomás de Aquino. A lista desses exemplos poderia ser prolongada indefinidamente. É um fato, infelizmente, que numerosos bispos contradizem artigos de fé fundamentais. 21. O Papa tem também parte na crise atual da Igreja?
Como já evocamos, uma das características da crise atual na Igreja é ser fomentada pelas mais altas autoridades da Igreja. Os papas, até o presente, favoreceram essa crise. Primeiro, apoiando teólogos modernistas. Segundo, defendendo eles mesmos opiniões e promovendo ações inconciliáveis com a fé católica. Terceiro, pondo obstáculos ao trabalho dos defensores da fé. O Papa João XXIII tem uma parte de responsabilidade pela crise atual? João XXIII, 1958 a 1963, é o Papa que fez explodir a crise que estava incubada há décadas. Apesar das vozes que o alertavam, convocou o Concílio Vaticano II. Seu adjornamento virou a palavra de ordem de uma perturbação sem limites, assim como da introdução do espírito do mundo na Igreja. Pode-se verdadeiramente repreender João XXIII pela convocação do Vaticano II? Mais ainda do que pela convocação em si mesma, deve-se repreender em João XXIII a finalidade e o espírito desta convocação. No discurso de abertura do concílio, João XXIII, depois de ter lembrado que a Igreja nunca deixou de condenar os erros, continuou: mas hoje a esposa de Cristo prefere recorrer ao remédio da misericórdia, de preferência a brandir as armas da severidade. Ela pensa que, em vez de condenar, responde melhor às necessidades de nossa época, colocando mais em destaque as riquezas de sua doutrina. Claro, não faltam doutrinas e opiniões falsas, perigos contra que se deve alertar e que se devem rejeitar. Mas tudo isso é tão manifestamente oposto aos princípios da honestidade e traz frutos tão amargos que hoje os homens parecem começar a condená-las por si mesmos. João 23, Discurso de Abertura do Concílio, DC 1387, em 1962. Documentos da Igreja, volume 1, Documentos do Concílio Vaticano II, Editora Paulus, página 28. O Papa opunha-se também aos profetas de desgraças e pensava que os erros desapareceriam por si mesmos como neblina sob o sol. O que há de culpável nestas declarações? Esse ponto de vista ingênuo não tem nada a ver com a realidade. O budismo, o islamismo, o protestantismo são erros que existem há séculos e nunca desapareceram por si mesmos. Ao contrário, propagam-se sempre mais, porque a Igreja hoje se recusa a condená-los. Na própria Igreja, apesar das previsões otimistas do Papa João XXIII, a verdade não resplandeceu. Pelo contrário, uma multidão de erros se espalhou. Há outros exemplos do pacifismo de João XXIII? Monsenhor Lefebvre, membro da comissão preparatória do concílio, foi testemunha de um episódio pior ainda. Quando se escolhiam os peritos do concílio, ele se surpreendia de encontrar nas listas, contrariamente ao regulamento, ao menos 3 padres que haviam sido condenados por Roma por causa de sua doutrina. No fim da reunião, o cardeal Ottaviani veio até Monsenhor Lefebvre e explicou-lhe que aquele havia sido o desejo expresso do Papa. O Papa queria no concílio peritos cuja integridade de fé estava sujeita à precaução. Qual foi a atitude do seu sucessor, Papa Paulo VI? O Papa Paulo VI, de 1963 a 1978, que continuou o concílio depois da morte de João XXIII, apoiou claramente os liberais. Nomeou 4 cardeais: Döpfner,
Suenens, Lercaro e Agagianian, moderadores do concílio. Os 3 primeiros eram liberais bem conhecidos, o quarto uma personalidade pouco marcante. Paulo VI não se opôs durante o concílio aos bispos liberais, notadamente durante o que estes chamaram de Semana Negra em novembro de 1964? Paulo VI às vezes freou os liberais extremistas, mas geralmente favoreceu os liberais moderados. Em 7 de dezembro de 1965, declarou aos bispos reunidos para o encerramento do concílio: a religião do Deus que se fez homem encontrou-se com a religião, pois o é do homem que se faz Deus. O que aconteceu? Um choque, uma luta, um anátema? Isso poderia ter ocorrido, mas não aconteceu. A velha história do samaritano foi o modelo da espiritualidade do concílio. Uma simpatia sem limites invadiu-o todo inteiro. A descoberta das necessidades humanas, e elas são tanto maiores quanto o filho da terra se faz maior, absorveu a atenção do nosso sínodo. Reconhecei-lhe, ao menos, esse mérito, vós, humanistas modernos, que renunciais à transcendência das coisas supremas e sabei reconhecer nosso novo humanismo. Nós também, mais que qualquer outros, nós temos o culto do homem. Observação. Discurso de encerramento do concílio em 7 de dezembro de 1965. TC 1462, 1966. Documento Concílio Vaticano II, Editora Paulus, página 668 e 669. O que se deve pensar dessa declaração? Pode-se compará-la à ordem dada por São Pio X em sua primeira encíclica. É preciso, por todos os meios e ao preço de todos os esforços, desarraigar inteiramente essa monstruosa e detestável iniquidade própria dos tempos em que vivemos e pela qual o homem se substitui a Deus. Observação. São Pio X, encíclica E Supremi Apostolatus. O Santo Papa designava no passado, como uma característica própria ao Anticristo, o fato de que o homem, com uma temeridade sem nome, usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo o que carrega o nome de Deus. E a um tal ponto que, impotente para extinguir completamente em si a noção de Deus, ele se afasta do jugo de sua majestade e dedica-se a si mesmo no mundo visível como um templo, onde pretende receber as adorações dos seus semelhantes. Documentos da Igreja, volume 7. Documentos de Pio X e Bento XV. Editora Paulus, página de 12 a 24. De onde pode provir essa ideia de culto do homem? A maçonaria, que tem por objetivo a destruição da Igreja Católica, prega o culto do homem. Ouvindo Paulo VI, os maçons devem ter saboreado seu triunfo. Não é exatamente a realização dos planos que forjaram no século XIX? Como se podem conhecer os planos traçados pela maçonaria contra a Igreja? Os planos da maçonaria são conhecidos, entre outros, pela correspondência secreta dos chefes da alta venda italiana, que caiu nas mãos da Polícia do Vaticano em 1846 e cuja publicação foi ordenada pelo Papa Gregório XVI. Observação. A publicação foi feita por Jacques Crétinot Joly, 1803 a 1875, na sua obra L'Ecclesia Romani, em face de la Révolution, Paris,
Clerc de la Renaissance François, 1976. Primeira edição, em 1859. A obra foi laureada com um breve de aprovação de Pio IX, em 25 de fevereiro de 1861, que garantiu implicitamente a autenticidade dos documentos. Todos esses documentos são reproduzidos por Monseigneur de Lassalle no anexo de sua obra, La Conjuratione Ante Christiane. O que prevêem esses planos maçônicos? A correspondência apreendida e publicada mostra que os maçons queriam tudo empreender para que um dia pudesse subir ao trono de Pedro, o que chamavam de um papa segundo nossas necessidades, e explicavam. Esse pontífice, como a maior parte de seus contemporâneos, estará necessariamente mais ou menos imbuído dos princípios humanitários que iremos começar a colocar em circulação. Vós tereis pregado uma revolução em tiara e pluvial, andando com a cruz e o estandarte, uma revolução que não terá mais necessidade de ser enfurecida para colocar fogo nos 4 cantos da terra. Pode-se dizer verdadeiramente que Paulo VI foi esse Papa imbuído dos princípios humanitários? O hino seguinte, que foi entoado por Paulo VI, quando o homem pisou na lua, podia muito bem convir à boca de um maçom. Honra ao homem, ao pensamento, à ciência, à técnica, ao trabalho, à ousadia humana. Honra ao homem, rei da terra e agora príncipe dos céus. Observação. Paulo VI, 13 de julho de 1969. DC, número 1580, de 1971, página 156. Paulo VI tem outras responsabilidades pela crise atual? Paulo VI foi também o Papa que introduziu o novo rito da missa, cuja nocividade analisaremos em capítulo específico desta obra. O que é preciso assinalar ainda sobre Paulo VI? Foi sob o reinado de Paulo VI que começou a perseguição dos padres que queriam permanecer católicos e se recusavam a entregar os fiéis ao protestantismo, ao modernismo e à apostasia. João Paulo II não operou uma reestruturação? Dotado de um temperamento mais forte do que Paulo VI, João Paulo II, de 1978 a 2005, podia parecer mais firme em certos pontos, mas ele também se engajou mais resolutamente na via das novidades. Promoveu ações às quais antigamente estava ligada a nota da apostasia ou de suspeita de heresia. Pode-se citar um exemplo? Em 29 de maio de 1982, João Paulo II recitou o credo com o pretenso arcebispo anglicano, Monseigneur Runcier, na Catedral de Canterbury. Depois, ainda deu a bênção com ele. O chefe anglicano estava vestido com todos os seus paramentos pontificais, embora não passasse de um leigo, em razão da invalidade das ordens anglicanas. Observação. A invalidade das ordens anglicanas foi solenemente pronunciada por Leão XIII na Carta Apostolicae Curiae et Caritatis de 13 de setembro de 1896, DS 3315 a 3319. Há outros exemplos do gênero? Há piores. A cooperação com ritos idolátricos. Em agosto de 1985,
João Paulo II participou de um rito animista num bosque sagrado em Togo. Em 2 de fevereiro de 1986, em Bombay, recebeu na testa o tilak, simbolizando o terceiro olho de Shiva. Em 5 de fevereiro, em Madras, recebeu o Vibhuti, cinzas sagradas, sinal dos adoradores de Shiva e de Vishnus. Até onde foi a cooperação do Papa com os falsos cultos? O triste ápice dessas atividades ocorreu na reunião de Assis, de 27 de outubro de 1986. O Papa havia convidado todas as religiões do mundo para vir rezar pela paz em Assis, cada um segundo seu rito. As igrejas católicas foram postas à disposição para a celebração de ritos pagãos. Na igreja de São Pedro, fez-se mesmo entronizar uma estátua de Buda sobre o tabernáculo. Mas não é bom promover a paz e rezar nessa intenção? Não é a paz, mas a idolatria e a superstição que são más, porque atentam gravemente contra a honra de Deus. Ora, uma boa intenção nunca pode permitir o cometimento ou o encorajamento de atos maus em si. João Paulo II parou por aí? Desde 1986, João Paulo II continuou a encorajar todos os anos as reuniões interreligiosas do tipo de Assis, mas ele também continuou com gestos espetaculares de apoio às falsas religiões. Em 14 de maio de 1999, beijou publicamente o Alcorão. A fotografia desse gesto, abundantemente espalhada nos países muçulmanos, somente pôde confortar os maometanos em sua falsa religião. Bento XVI não anunciou um retorno à tradição? Bento XVI é, sem dúvida, mais favorável à tradição litúrgica do que João Paulo II. Deu mais liberdade à liturgia tradicional por seu motu próprio de 7 de julho de 2007, apesar da oposição de numerosos bispos, notadamente na França e na Alemanha. Mas, se tem o coração tradicional, também recebeu uma formação modernista. Nos livros que escreveu quando era jovem teólogo, encontram-se numerosas afirmações contrárias à fé, por vezes no limite da heresia. Mesmo que aparentemente tenha mudado de opinião sobre alguns pontos, não desautorizou seus antigos erros. Seu livro A Fé Cristã, Ontem e Hoje, por exemplo, ainda editado e vendido, coloca em questão, entre outras coisas, a divindade de Cristo. Observação. A Fé em Crise, EPU, 1985. Bento XVI quer também salvar o Concílio Vaticano II. É por isso que tenta situá-lo na continuidade da tradição. Veremos que isso é impossível. Bento XVI promoveu gestos tão escandalosos quanto João Paulo II? O pontificado de Bento XVI apresenta-se mais sério do que o do seu predecessor. Apesar de tudo, já fez alguns atos que não são compatíveis com a fé católica. Na missa de Ezequias, de João Paulo II, 11 dias antes de ser eleito Papa, o cardeal Ratzinger deu a comunhão na mão ao irmão Roger Schultz, de Taizé, sabendo que ele era protestante. Observação. Contrariamente ao que por vezes foi dito, o irmão Roger Schultz não se converteu ao catolicismo. Seu sucessor no comando da comunidade de Taizé, irmão Aloís, negou em La Croix, de 7 de setembro de 2006. As afirmações segundo as quais
o fundador de Taizé, se teria convertido ao catolicismo, não, afirma irmão Luiz, irmão Roger nunca se converteu ao catolicismo. No curso da mesma missa, falou de João Paulo II como, apoiando-se na janela da casa do Pai, indicando assim que João Paulo II já estaria no paraíso, esmigalhando o purgatório e procedendo a uma canonização instantânea. Na sua primeira homilia papal, Bento XVI prometeu promover o diálogo ecumênico, do qual o Papa João Paulo II se teria feito campeão. Em 19 de agosto de 2005, apenas 4 meses depois de sua eleição, visitou a sinagoga de Colônia, dando assim a entender que o culto que lá é celebrado seria gravado a Deus. Não se tratava, evidentemente, de um passeio turístico ou privado, mas de um gesto público, fortemente simbólico, que Bento XVI acrescentou por iniciativa própria à agenda de sua visita à Alemanha. Em 30 de novembro de 2006, Bento XVI se pôs descalço e calçou calçados islâmicos brancos para penetrar na Mesquita Azul de Istambul. Ali, depois de virar-se para Meca, recolheu-se por alguns instantes de mãos cruzadas sobre o ventre. Aqui também sua atitude deu a entender que o culto praticado nessa mesquita era legítimo e agradável a Deus. No dia 4 de fevereiro de 2008, Bento XVI modificou o missal tradicional, suprimindo qualquer menção à cegueira dos judeus na oração feita na intenção dos mesmos na Sexta-feira Santa. 22. Por que esses papas passam, então, por conservadores? Os papas conciliares geralmente passam por conservadores porque continuam a defender certos princípios de moral natural que o mundo moderno nega. Em matéria dogmática, procuram frear os mais progressistas dos teólogos modernistas. Pode-se fornecer uma outra explicação para essa falsa reputação de conservadores? Uma característica da crise atual é a grande confusão de ideias e de pontos de vista que reina até dentro da Igreja Católica. Basta defender este ou aquele ponto de doutrina católica para ser qualificado de conservador. A expressão não mais significa grande coisa. Em matéria moral, por que o Papa Paulo VI tem reputação de um Papa conservador? O Papa Paulo VI passa por conservador por conta da encíclica Humanae Vitae, de 25 de julho de 1968, que incute a oposição da Igreja à contracepção. Essa encíclica excitou muito ódio contra ele e inúmeros episcopados se opuseram a ela mais ou menos abertamente. Tendo em vista o contexto, essa encíclica Humanae Vitae não foi um ato de coragem do Papa? A encíclica Humanae Vitae exigiu, sem dúvida, uma certa coragem da parte de Paulo VI, e ela certamente é a prova da assistência de Deus à sua Igreja, mesmo no meio da crise atual. Mas não se pode esquecer que o Papa Paulo VI era o primeiro responsável pelo contexto em questão, uma vez que havia recusado que a contracepção fosse claramente condenada no Vaticano II. A porta não teria sido tão difícil de fechar se não houvesse sido entreaberta no concílio. João Paulo II não foi, diante do mundo moderno, um grande paladino da moral cristã? João Paulo II, como hoje Bento XVI, era criticado como um conservador endurecido em razão de sua clara posição nas questões de moral conjugal e de celibato. Mais uma vez, não nos enganemos, mesmo essas matérias, há nele algum amolecimento doutrinal. O ensinamento moral de João Paulo II se afasta da tradição? Constata-se nas justificativas de moral cristã, dadas por João Paulo II, um deslocamento da ênfase.
É sempre o argumento da dignidade do homem que é colocado em primeiro plano. O novo catecismo da Igreja Católica diz: o assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Novo Catecismo da Igreja Católica, 1992, parágrafo 2320. Uma tal inversão de ordem mostra até onde chega hoje o humanismo dos homens da Igreja. Lembremos a frase de Paulo VI, dizendo que a Igreja, ela também, tem o culto do homem. Em matéria doutrinal, Paulo VI não defendeu a doutrina tradicional no seu credo do povo de Deus? E João Paulo II, na sua carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, de 22 de maio de 1994, declarando abertamente que a ordenação de mulheres está absolutamente excluída? Os papas atuais não são, graças a Deus, não podem ser, deficientes de todo, mas basta que o sejam em alguns pontos para que as consequências sejam trágicas para o conjunto da Igreja. Ora, de fato, esses papas, em numerosos casos, apoiaram os modernistas, abandonaram os defensores da verdade católica e mesmo os condenaram. Pode-se citar exemplos do apoio trazido por João Paulo II aos modernistas? João Paulo II nomeou cardeais 4 líderes neomodernistas, os teólogos franceses Henri de Lubac e Yves Congar, e os teólogos de língua alemã Hans Urs von Balthasar e Walter Kasper. Quem é Henri de Lubac? Henri de Lubac, 1896 a 1991, é o principal líder francês do que se chama a Nova Teologia. Esta retomou depois da Segunda Guerra Mundial as orientações do modernismo condenado por São Pio X em 1907. Confusão do natural com o sobrenatural, evolucionismo doutrinal, etc. Porém, de modo mais hábil. O jesuíta Teilhard de Chardin, 1881 a 1955, dizia que de Santo Agostinho: não me falem desse homem nefasto. Ele fez tudo desandar ao introduzir o sobrenatural. Seu confrade e amigo, Henri de Lubac, que sempre o defendeu e não hesitou até mesmo para isso, em falsificar correspondência, fugindo publicá-la integralmente, é muito mais sutil. Admite em princípio a distinção entre natural e sobrenatural, porém trabalha em seguida, sabiamente nos seus livros, para fazê-la perder toda a sua consistência. Sem nada negar, muito categoricamente, a nova teologia é brilhante em tornar tudo fluido, pondo sistematicamente em destaque os autores menos precisos. Invoca os padres da Igreja contra Santo Tomás, os padres gregos contra os padres latinos, e mesmo se for preciso, São Tomás de Aquino contra seus comentadores mais explícitos. Pio XII condenou as principais teses da nova teologia em Humani Generis, escrita em 1950. Todavia, a encíclica nunca foi obedecida. Henri de Lubac, que foi suspenso de cátedra por seus superiores romanos, foi teólogo no Concílio Vaticano II e nomeado cardeal em fevereiro de 1983. Quem é Yves Congar? Yves Congar, dominicano, 1904 a 1995, é o pai da nova eclesiologia, isto é, da nova maneira de conceber a Igreja. Discípulo de padre Chenu, fez cursos na Faculdade Protestante de Estrasburgo, logo depois de sua ordenação sacerdotal. Decidiu consagrar toda a sua vida
a reaproximação da Igreja com os hereges e com os cismáticos, chegando até a pretender que Lutero é um dos maiores gênios religiosos de toda a história. Coloco, nesse aspecto, no mesmo plano de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino ou Pascal. De uma certa maneira, Lutero é ainda maior. Repensou o cristianismo. Estudei muito Lutero. Não passa um só mês em que eu consulte seus escritos. Observação. Une vi por la verità. Entrevista de Yves Congar com Jean Puyo, Paris Centurion, 1975, página 59. O Papa Adriano VII, em sua bula Satis et Plus, designou Lutero apóstolo do Anticristo, e Santo Afonso de Ligório chamava-o de um funesto monstro do inferno. Submetido a partir de 1947 a uma supervisão estreita, ele dirá mais tarde, conhecia a partir do começo de 1947 até o fim de 1956 uma série de denúncias, de advertências, de medidas restritivas e discriminatórias, de intervenções desconfiadas. Continuou sustentando as mesmas ideias virulentamente. Ele mesmo conta no seu diário íntimo como foi por 2 vezes a Roma urinar na porta do Santo Ofício em sinal de protesto. Yves Congar foi mesmo assim chamado como perito ao Vaticano II por João XXIII e influenciou grandemente o concílio. João Paulo II o nomeou cardeal em outubro de 1994. Quem é Hans Urs von Balthasar? Na linha da nova teologia, Hans Urs von Balthasar, Suíça, 1905 a 1988, dedicou-se a reconstruir a teologia ao redor de filósofos e poetas modernos. Muito influenciado pela falsa mística Adrienne von Speyer, 1902 a 1967, ele igualmente desenvolveu a tese de um inferno vazio. Nomeado cardeal em 1988 por João Paulo II, sua morte inesperada impediu-o de receber o barrete cardinalício. Quem é Walter Casper? Presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, Walter Casper é, todavia, um inimigo declarado da fé católica. Em seu livro Jesus Cristo, nega abertamente muitos milagres evangélicos. É-nos necessário qualificar como lendárias muitas das histórias de milagres contidas no Evangelho. É preciso procurar nessas lendas menos seu conteúdo histórico do que seu objetivo teológico. Duvida da historicidade da ressurreição. Essa constatação de existência de um fundo histórico nos relatos concernentes à sepultura não implica, de modo algum, uma prova em favor da ressurreição. E vai até pôr em dúvida a divindade de Nosso Senhor, empregando páginas e mais páginas para relativizar todas as passagens escriturísticas que lhe fazem menção. No momento, Casper foi nomeado cardeal por João Paulo II em 2001, sem ter se retratado de nenhuma de suas teses. Bento XVI apoia também esses teólogos modernistas? Em 24 de setembro de 2005, Bento XVI recebeu durante várias horas, em audiência privada, o teólogo herege Hans Kung, a quem João Paulo II sempre se recusara a receber por causa de sua revolta contra o magistério da Igreja.
Em outubro de 2005, o Papa elogiou Urs von Balthasar por ocasião de uma conferência em honra desse teólogo modernista. Ele mesmo autorizou a Comissão Teológica Internacional a publicar, em maio de 2007, um documento colocando em xeque a doutrina da Igreja sobre o limbo. Bento XVI não tratou de nomear cardeais conservadores? Várias nomeações efetuadas por Bento XVI são catastróficas. Monsenhor William Levada, nomeado em maio de 2005, prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, acobertou padres homossexuais em suas dioceses sucessivas nos Estados Unidos. É um dos prelados mais ecumênicos deste país. Foi o primeiro bispo americano a visitar uma sinagoga e patrocinou em sua catedral manifestações que se enquadravam dentro do espírito de Assis, nas quais participaram judeus, muçulmanos, budistas, hindus e etc. Ele igualmente declarou que a transubstanciação era uma palavra longa e difícil, que nós não empregamos mais. Monsenhor George Niederauer, nomeado bispo de São Francisco, é manifestamente um aliado dos homossexuais. Ele foi publicamente louvado por isso por Sam Sinet e Francis de Bernardo, ambos presidentes de grupos homossexuais. Monsenhor Odilo Pedro Scherer, nomeado em 21 de março de 2007, arcebispo de São Paulo, era antigamente secretário-geral da progressista CNBB, Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. 23. Os papas pós-conciliares são hereges, então? No senso estrito da palavra, é herege apenas aquele que nega expressamente um dogma. Ora, os papas Paulo VI e João Paulo II fizeram e disseram muitas coisas que prejudicaram gravemente a fé e a Igreja, e que foram capazes de confortar os hereges em sua maneira de proceder. Mas não se pode provar que os papas tivessem consciente e voluntariamente negado um dogma. Eles devem, de preferência, ser contados no número daqueles católicos liberais que, de um lado, querem permanecer católicos, mas, de outro, desejam agradar ao mundo e tudo fazer para ir ao seu encontro. Não pode acontecer que um católico liberal leve a conciliação com o mundo até a heresia? Uma das características desse gênero de católicos é que eles nunca querem se comprometer. Por esta única razão, é-lhes muito difícil sustentar uma heresia com pertinácia. A pertinácia no erro é absolutamente necessária para ser herege? Basta contradizer um só dogma para ser materialmente herege. Mas, para cometer realmente o pecado de heresia, ou seja, ser formalmente herege, é preciso que esta negação seja consciente e voluntária. Uma criança que, tendo mal aprendido seu catecismo, atribua duas pessoas a Nosso Senhor Jesus Cristo, cometeu um pecado de negligência, mas não o pecado de heresia. Ela profere uma heresia sem disso ter consciência. Ela não é formalmente herege. Um católico liberal que multiplique as ambiguidades e as concessões para agradar ao mundo pode, de modo análogo, chegar a proferir heresias sem disso ter verdadeiramente consciência. Ele não é formalmente herege. Qual é o ensinamento da Igreja sobre esses católicos liberais? Desses católicos liberais, Pio IX dizia: estes são mais perigosos, seguramente, e mais funestos do que os inimigos declarados, porque, mantendo-se no extremo limite das opiniões formalmente condenadas, dão a si mesmos uma certa aparência de integridade e de doutrina irrepreensível, tentando, assim, aos imprudentes amadores de conciliação,
e enganando as pessoas honestas que se revoltariam contra um erro declarado. 24. Encontram-se na história exemplos análogos de deficiências de papas? Se houve, infelizmente, alguns papas cuja vida moral não foi exemplo, todavia nas questões de doutrina foram quase sempre irrepreensíveis. Há, no entanto, alguns exemplos de papas que caíram no erro, ou que, ao menos, apoiaram o erro em vez de o combater. Foram os papas Libério, Honório I e João XXII. Como o Papa Libério apoiou o erro, o Papa Libério, de 352 a 366, sucumbiu à pressão dos arianos que negavam a divindade de Cristo. Excomungou em 357 o bispo Atanásio, valente defensor da doutrina católica, e subscreveu uma profissão de fé ambígua. A Igreja honra hoje Atanásio como um santo, e não o Papa Libério. Como o Papa Honório I apoiou o erro? No século VII, Sérgio, patriarca de Constantinopla, inventou a heresia do monotelismo. Esse erro pretendia que havia um Cristo, uma só vontade, enquanto na verdade há duas, a vontade divina e a vontade humana. Sérgio conseguiu enganar Honório I, 625 a 638, e atraí-lo para sua causa. O Papa Honório aderiu verdadeiramente ao erro do monotelitismo? Parece que Honório não partilhava verdadeiramente do erro do patriarca de Constantinopla, porém, não compreendendo bem toda a questão, e nela não vendo mais que uma disputa de teólogos, tomou o partido de Sérgio e impôs o silêncio a São Sofrônio, que defendia a causa católica. Por esta razão, Honório foi condenado pelo Papa Leão II depois de sua morte. Como o Papa João XXII apoiou o erro? João XXII, de 1316 a 1334, apoiava a falsa doutrina segundo a qual as almas dos defuntos só obtêm a visão beatífica depois do juízo universal. Antes gozariam simplesmente da visão da humanidade de Cristo. De modo análogo, os demônios e os homens perdidos só receberiam a pena eterna do inferno depois do juízo final. Esse Papa teve, ao menos, a humildade de se deixar corrigir e retratou o seu erro em 3 de dezembro de 1334, um dia antes de morrer. Observação: João XXII retratou seus erros na bula Ne Super Is DS 990-991, que foi publicada por seu sucessor, Bento XII. Qual lição se pode tirar desses 3 exemplos? Por esses exemplos, e em particular pelo de Santo Atanásio, vê-se que pode acontecer de um único bispo ter razão contra o Papa.